E aí, rapaziada, aqui é mais um Falando em Línguas podcast. Sei lá, aqui no Brasil são 11h26 da noite. Que horas é aí em Portugal? 6 da manhã. Que horas? 3h26 da manhã. 3h26 da manhã. O nome disso é insônia. O cara tá Eu de me disse, férias, não tem nada pra fazer e vai gravar podcast. Cara, esse aqui vai ser a gente não fez pauta, não fez nada. Eu tava tentando fazer uma outra gravação aqui com o maluco aqui que não deu certo. Eu falei, eu já tô no clima de gravação, então vambora. Chamei o Douglas aqui, o Hellboy. A gente bater um papo aqui, eu não tenho nem pauta, não sei nem como é que eu vou começar. Já tem um assunto aqui, cara, que eu tava querendo ver. Tu tá entrando no Facebook ultimamente, não? quase nada. Eu tô no Facebook pra ver meme. Quando alguém me marca ainda. Tu chegou a ver. Tu chegou a ver aí sobre o pessoal lá da comunidade Colo de Deus, que a diocese meio que não reconhece mais os caras como serviço de comunidade, não? Você também não, qual é o lance? Não, pelo visto, eles eram uma comunidade católica, né? Não só de música. Tu lembra, né, da comunidade Colo de Deus? Do que eles cantavam músicas de Maria, Sim, que sim. faziam os Labachúria, Decuriamba. Falava, tô ligado, sim. Então, aí parece que depois de umas insistências aí da diocese para entrar em contato com os caras, para eles fazerem um serviço direcionado lá com o padre para ser diretor espiritual, o outro para ser. Um era coordenador, outro era diretor espiritual, do tipo assim. E aí, pelo visto que estava na carta, né? Eu não tô falando assim, mas eu não sei se é real mesmo, né? Mas pelo que estava divulgado lá na carta, parece que os caras não estavam obedecendo algumas ordens lá, não estavam querendo obedecer a direção espiritual e meio que a diocese cancelou, cancelou o visto dos caras. Mas não é que cancelou, tipo, não reconhece mais, né? Que o pessoal não tava querendo seguir e tal, e depois de inúmeras insistências, aí simplesmente não reconhece mais os caras pela diocese, né? Não que eles foram excomungados, algo do tipo, não. Mas que só não são reconhecidos mais pela diocese. Cara, eu não sei que mania é essa agora de pessoal. Eu via muito isso no meio protestante, mas parece que esse negócio da RCC. Cara, não sei que negócio é esse de nego ficar fazendo musiquinha sentimentalista pra caraca, pra tentar atrair jovem, cacete. Porra, cara, isso não entra na minha cabeça, você querer fazer coisinhas. Tudo bem que jovem é tudo cabeça oca, tudo come merda, não sei. E o cara vê aquela coisinha sentimental e tal, e vê que tem um grupinho. Tu lembra do PHN? Como é que foi lá? Lembro sim. Porque a gente chegou, o Douglas, quando ele morava aqui no Brasil, a gente chegou aí um ano lá no PHN com a desculpa que, vamos lá ver umas palestras lá, o Padre Paulo Ricardo vai estar lá, então, pô, vai ser maneiro a gente tirar até uma foto com ele lá. Só que, meu irmão, conta aí o perrengue aí que a gente passou nisso. Acho que a única parte que eu posso falar que foi legal mesmo foi ter acampado. O resto todo, caraca. Cada coisa que eles falavam, tu via. Eu até dormia, cara, quando eles começavam a falar. De Pô, tão chato que. e o pior, mano, teve uma hora que a gente tava fazendo uma rodinha, era de noite, a gente tava esperando, acho que pra tomar banho, não lembro, tava uma fila gigantesca lá no PHN pra gente tomar banho. E aí a gente fez uma rodinha que a gente foi com o pessoal da banda, né? Foi o Douglas e o restante do pessoal da banda. E a gente fez uma rodinha lá na nossa barraca, mas a gente nem saiu pra ficar com o pessoal jovem lá, porque era tudo muito longe, a gente já tava cansado pra caralho, que a gente tinha andado o dia todo. Aí eu tinha levado um violão, o outro parceiro levou um violão também, a gente fez uma rodinha lá, ficou cantando as músicas. Aí tudo bem, a gente começou a tocar lá. Aí tocava uma música, aí vinha um e. Caraca, vocês conhecem aquela música Caso Não Sabeis? Aí começava a cantar.
Caso não sabe. E ficava cantando. Aí, beleza, cantou uma vez. Aí daqui a pouco, dá 2 minutos, a gente tocando qualquer música aleatória, e chegava outro pra complementar assim na rodinha. Aí, deixa eu tocar uma música aí. Aí pegava o violão, aí, acaso não, sabe? Aí, tá, beleza. Desconsidera porque o cara passou aqui a primeira vez, né? Então deixa. Aí, porra, aí tocando e tal, aí daqui a pouco apareceu mais 3, 4, aí quando a gente viu, tava uma rodinha assim grande. Aí, deixa eu tocar uma música aí, beleza, toca aí. E o cara começava a tocar a mesma música, caso não sabe. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, esses caras só sabem tocar isso, velho. Eu falei, pô, você não sabe, sei lá, toca aí um Eugênio Jorge aí, mano, tu não sabe não? Aí o cara, quem? Eugênio Jorge? Eu falei, não, tu tá de sacanagem, esse cara tá de sacanagem, não é possível. Eu sei que é do meio católico, você não conhece. O Douglas eu nem falo, porque o Douglas, ele pra quem não sabe, ele é ex-herege aí. E acabou de se converter pro meio católico. Ele tava, semana passada ele tava lá no Corinho de Fogo, né? Então ele não. A música Fogo Puro, tá ligado? Fogo puro. Vai acabar, ela vai comer o docinho. Tocava esses bagulho, tá? Não, de sacanagem, eu tocava. Mas eu tô acostumado mais com música protestante. Claro, sou ex-protestante, né? Mas eu tocava. Na minha época, eu gostava de tocar música do Inário Protestante. E quando eu tocava lá pro pessoal também, de cada 20 eu gostava de uma. Porque é muito sentimentalismo, sabe? É só pra tu começa a tocar, o pessoal começa a balançar na igreja. E fora isso, a música não tem nenhuma transformação profunda, sabe? É só pra tu ficar meio envolvido com o que tá acontecendo ali, sabe? E, ao invés de aquilo tocar a tua alma, aquilo toca mais o teu sentimento, toca mais o teu corpo, sabe? Então, nem tem como falar muito de, pelo menos até onde eu vi, né? Onde eu convivia. E claro, depois mesmo de eu virar católico, quando eu tava estudando violoncelo, eu comecei a tocar também em outras igrejas. Você até chegou aí na apresentação da orquestra uma vez, lembra? Uhum. Lembra, pô? Foi maneiro pra caraca. As músicas que a gente tocava lá também, que é contra a minha vontade, porque eu só tava lá porque eu queria estudar o violoncelo. São músicas assim também, entre iluminações. São música que não tem nada, sabe? Aí o nego quer falar mal do funk, mas não é só o funk que tá estragado, não. Tem muita coisa que tá estragada hoje. Principalmente dentro da igreja. Afinal, se o mundo é estragado, por que o diabo não vai querer estragar a igreja? Porra. Eu vou te falar, cara, tudo que eu vejo assim, eu vou falar até no sentido de igreja geral, porque até na igreja católica também já tem isso agora, né? É dopamina, mano. O cara, tipo, eu vou pra igreja pra me sentir bem, virou bordão, né? O cara vai estar lá, o cara vai tocar uma música, e daqui a pouco aquela música vai começar E tu vê que, cara, é sempre o mesmo arranjo. Eu começo aqui com um violãozinho, um teclado, com um mansinho, aí daqui a pouco eu entro aí entra no verso, né? E cantando, você sabe que eu tô passando por uma dificuldade, é a mesma coisa, por uma dificuldade, um momento de sofrência total, e aí começa a ponte, né? E que Deus vai começar a fazer transformação. A ponte de 20 minutos. Aí tu começa aquele êxtase, né? Aquele êxtase não, né? Aquela instrumentos pra encher a música e tal. Aí vem aquela apresentação dos instrumentos, os instrumentos aumentando, aí vem um refrão, né? Deus vitorioso, Deus vitorioso, e tipo, repete. Advogado fiel, e aí vai, advogado fiel, a vida toda. Aí daqui a pouco entra naquele. Não lembro. Que é só o teclado ou só o piano também, para todo mundo e cresce de novo no refrão, até acabar a música. É administração, né? Que é a pessoa falando várias coisas aleatórias, tipo, profetizando pros outros, sabe? Orando, não sei o quê, falando vários negócios aleatórios.
Cara, E e é isso que eu fico puto. Eu não consigo mais escutar. Tipo, no começo, quando lançou o pessoal aí do Colo de Deus, eu achava até algumas. Eu achei assim, eu acho as músicas deles muito bonitas e tal. Mas eu não consigo escutar um CD dos caras mais, porque, tipo, o cara tá cantando, aí a música já é repetitiva, né? Se você pega aí. Porra, uma que a gente cantava lá até com a Maria que cantava, eu não lembro agora como é que era o nome da música. eu sei que, não sei se você tá querendo dizer, mas várias mesmo, várias músicas que que eu tocava na protestante, tinha uma fórmula padrão de no máximo 5 acordes diferentes. No máximo. Assim, Não, várias não, músicas. isso aí a gente pode falar daqui a pouco. Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte, Jesus, eu confio em ti. E aí ficava nisso, né? Aí, o que eu quero dizer assim, aí fica a introdução, aí tem a estrofe, aí da estrofe tem a ponte, da ponte vai pro refrão. O refrão fica repetindo. Mais do que ter, eu quero te conhecer. E aí vai. Aí fica repetindo, tipo, um refrão de 4 frases só. E repete, aquela porra fica chiclete na tua cabeça e tu fica repetindo aquilo na cabeça. Daqui a pouco do nada para. Não, toda a música deles é assim, feche seus olhos agora. Aí eu começo, aí eu sei que eu tenho que passar a música. Porque, tipo, feche seus olhos agora, pega Isso na mão também. do seu irmão, pega na mão do seu irmão que tá do lado e fala pra ele que Jesus te ama. Caraca, tem isso que. Caraca, tem isso com vocês também, cara? De Não tô vão ficar. falando, pô. Põe a mão no seu coração agora, não sei o quê. Declare agora, vai. Isso. Meu E, Deus do assim, céu. cara, esse pessoal da comunidade de Colo de Deus é isso, todas as músicas. E o cara fica, bota a mão no seu peito agora. E aí, Jesus vai fazer transformação, tá? Cara, para. Toca uma música inteira, você não precisa repetir a mesma coisa toda a música, velho. E aí, tem uma música deles que, assim, é até muito bonito se fosse um mantra, mas eu sei que não é. Dá pra ver nitidamente que não foi pra ser um mantra. O mantra, o que é? Na igreja católica, o mantra, o que é? Você faz um mantra, por exemplo, tem um mantra na igreja católica que é para início de oração que a gente faz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. E aí você fica repetindo esse mantra até ficar só um silêncio, que aí você faz com a mão no coração, né? E faz a oração. Mas, ou seja, tem uma ordenação naquilo ali. Você faz para um Nossa, determinado tipo de coisa. Agora, tem uma música deles que é Yeshua. A música é muito bonita, muito assim, muito legal, sério, a música é muito bonita. Só que ela é um mantra, mas não é apresentado como um mantra e acaba sendo uma música chiclete. E tu vê que o bagulho é pra vender, mané. é tipo, como eu tava falando, é tipo música de propaganda na época de eleição, que o cara faz uma música pra gravar o número, sabe, do vereador e tal, não sei o quê. É o Aí, jingle católico. nossa, É o cara, jingle de Jesus. Pô, como se precisasse, né? que virou católico do nada, ou então virou amigo da rapaziada, começou a tocar na igreja, aí começou a fazer essas coisas. É a única explicação, pô. Não é possível. Porque a Grupo. missa, a mesma coisa há praticamente 2000 anos. E os caras estão fazendo isso com a música? Pô, Porque tem a diferença da música litúrgica para música. Não é que isso é popular, eu esqueci o nome do termo que se dá para música que é católica cristã, que não é litúrgica. tipo música gospel, só que na versão católica. É música gospel, na verdade é música gospel. E assim, só que assim, para tu ver, existem vários nomes da música católica. Eu sou parte do ministério, eu faço, porra, eu sou músico desde criança, entre aspas, né? Eu sou músico desde adolescente. E eu sempre acompanhei a parte musical da igreja, porque minha mãe tinha uma livraria católica e tal. E aí a gente ia lá na igreja, tinha a banda Nova Unção, e a banda foi parte da minha infância, né? Tanto eu quanto o Wallace quanto o William,
A gente pegou essa parte da infância da banda, e a banda fez sucesso, entre aspas, no mundo católico. Então a gente acompanhou muito, porque minha mãe com a livraria acompanhava a banda, porque era um jeitinho ali dela divulgar o CD do pessoal e também de ganhar um dinheirinho dela, que ela tinha loja na época. E o Willie Wallace eles acompanharam, porque o pai deles hoje é diácono. Na época ele era um dos cabeças da banda, né? Ele que escrevia, ele que compunha as músicas da banda. Então ele ia nos eventos, então a gente acompanhou muito. Por isso que a gente eu entendo muito dessa área hoje. Aí, pô, tinha muito artista de sucesso na época, por exemplo, na época e até hoje também, né? Ziza Fernandes, o próprio Eugênio Jorge que eu falei, a Adriana Arid, na época que o padre Fábio de Mel começou, né? Era um cara bom. Hoje não boto minha mão no fogo, mas na época que começou era muito bom. Depois veio o Maninho, e aí veio quem mais? O Flavinho, o Diácono Nelson Correia, tal. Veio esse pessoal que assim foi muito bom para a igreja. Teve o Padre Léo, o Padre Monsenhor Jonas Abib, pessoal que é famoso, entre aspas, né, dentro do mundo católico, e pô, que faz música boa, tipo, muito boa. Cara, uma pessoa que eu sou apaixonado, tanto pessoalmente, né, que eu cheguei a conhecer ela alguma vez, assim, né. Conheci quando criança, né, mas conheci. Tenho lembrança boa dela até hoje, que é a Ziza Fernandes, que é uma puta musicista. A mulher é muito boa, a mulher é simpatia pura em pessoa. E a mulher canta muito, a mulher compõe as músicas muito lindas dentro da igreja católica. Mas tu não vê ela, tipo, uma Aline Barros, né? Da vida que hoje em dia tu vê no popular, assim. Que já deixou de ser bolha gospel e virou meio... não é secular, porque não faz parte do secular, mas virou popular. E tu vê que esse pessoal simplesmente assim, pessoal que vem novo, tipo Rosa de Saron, não sei o pessoal do Iavé, não sei se o pessoal eu não acompanho o trabalho deles, mas o próprio Colo de Deus que tu vê que, caraca, os caras vêm cagando assim, e tu vê a substituição de alguma coisa que é muito bonita por uma coisa que é puro sentimentalismo, tá ligado? Você tem boas referências da época, você viu realmente o que era ter talento e você acompanhou, digamos, o declínio desse estilo de música, né? Você consegue ver nitidamente a diferença dessa época antiga do pra agora. Então é praticamente o que eu consigo fazer com o meio protestante, porque eu fui criado no meio protestante. E minha mãe escutava também músicas boas protestantes. E pra eu gostar de pouca coisa quando eu tocava é porque já tava bem atual. Mas vamos focar em falar de música católica, claro. Que é o que você... Eu acho, né? Não sei se que é o nosso tema. Foi o tema que eu levantei aqui. Tô até mandando um WhatsApp aqui pro Wallace. Deixa eu ver se ele tá acordado ainda. Que coisa eu boto ele aqui. Mas aí, me fala aí, tu chegou a ver essa diferença no meio protestante também, de tu ver determinado tipo de coisa e depois mudar? Vai, fala aí um pouquinho. Então, quando eu era pequeno, tipo, eu fui criado até boa parte da minha infância, até eu começar a ser adolescente, eu fui criado numa igreja chamada Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela tinha uma tradição muito forte, digamos. Não é que quem não conhece iria chamar de fanático religioso, mas não é fanatismo. Eles só têm uma tradição muito sólida mesmo, sabe? Que não, pelo menos, até onde eu fui criado naquela igreja, pelo menos não deixava entrar muita interferência nova, né? Ou seja, eles cantavam muita música do Inário. Inário é um livro que foi escrito com muitas músicas, livro que foi escrito, sei lá que época que foi, mas digamos, coisa antiga assim, sabe, que geralmente quem gosta é velhinha. Aí... Pra você que é católico, então deve ser, por exemplo, se você é raiz mesmo, você sabe, o Inário então pode ser tipo um louvemos ao Senhor nosso. Se você é raiz,
Você sabe o que que envolvemos. Mas vai lá, segue. Muitas músicas. Aí, na Assembleia de Deus que foi criada, era assim, né? Beleza. E meus pais também, mesmo eles sendo assim, numa igreja, numa estrutura dessa, eles também gostavam de escutar Roberto Carlos, gostavam de escutar, sei lá, como é que é o nome? Não sei o que lá, Gonçalves, esqueci o nome dele. Enfim, Nelson isso. Eles não tinham problema de escutar música de fora. Samba também e tal, mas não muito. Geralmente era mais MPB, mais Jovem Guarda, enfim. Aí, beleza. Depois eu quis ir pra protestante porque eu achava que lá, claro, adolescente, né? Sabe que jovem só que é merda. Jovem é coisa que existe. Jovem, mesmo calado, tá errado. Então, aí eu quis pra metodista, porque essa igreja, além de ser que meus pais frequentavam, além de ser longe de lá de casa, tinha que andar pra caramba, é muito coisa de velho, sabe? E eu não curtia. Eu fiz isso pra quê? Aí a protestante, a metodista já era um pouco mais moderninha. Não era tanto na época, mas era um pouco mais moderninha e tal. Tinha mais música atual. Mas, por exemplo, música protestante boa, que tinha antigamente, era a banda Catedral, Novo Som. O Novo Som é aquela banda que tem o Alex Gonzaga. Mas quem escrevia as músicas do Novo Som era praticamente o Lenilton, que era o baixista. Ele escrevia muita música e cada letra espetacular, sabe? E então, aí mesmo eu escutava essas coisas em casa e de boa. Aí, beleza, aí tava na igreja protestante. Sendo adolescente, bota aí, 13 anos, sei lá, 12, 13 anos. Doido pra pegar uma mulherzinha. Eu era babacão, cara. Eu só comecei a pensar em garota mesmo com 15, 16 anos. Realmente. Eu acho, né? Não é igual hoje, que nego qualquer gente de 11 anos tá mandando nude. Olha só, o próximo, eu falei aqui e lembrei, próximo tópico aí pra falar, eu acabo de falar aí, mas o próximo tópico a gente vai falar. Grupo jovem na igreja só serve pra pegar mulher ou pra... não só serve pra isso, porra. Mas é um tópico maneiro de levantar. O grupo jovem na igreja serve pra você namorar. Bom, você pode... grupo jovem na igreja, desculpa você namorar, mas vai. Segue aí. Pra não esquecer também, pra eu comentar assim que acabar. Então, aí eu também escutava música boa, protestante, quando era pequeno, né? Música binário foi uma metodologia com uma letra principal e com ritmo, vários ritmos, com vários instrumentos e tal. Tinha lugar que tinha orquestra e tal, com sopro, essas coisas. Eu não cheguei a ver muito violino, esses instrumentos de corda, não cheguei a ver muito. Orquestra sim, mas, tinha uma estrutura legal, a Assembleia. Aí quando fui pra metodista era uma coisa mais moderninha e tal, mas mesmo assim não era tão ruim. Aí tô passando os anos, aí eu comecei a me interessar por música, comecei a estudar sozinho, o pessoal viu que eu tava aprendendo violão, aí o pessoal quis montar banda e tal, aí entrei pra banda. Aí a banda já é música mais moderna ainda, aí eu já comecei a não curtir, mas eu aprendi a tocar porque, bom, eu tava lá, né? O que eu vou fazer? Beleza. Mas quase nenhuma eu gostava de ouvir, porque a letra era muito vazia, sabe? Muita coisa de pular, sabe? De dançar, essas coisas assim, eu não curtia. Beleza. Aí depois eu comecei a tocar no grupo principal da igreja, que se apresentava sempre. Aí também, aí foi esse lance que eu falei mais cedo. De cada 10 músicas, 20, eu gostava de uma, porque boa parte delas era... Como é que funcionava as coisas? Como é que eu fazia a coisa? Como eu acho que eu virei um bom músico? Então, tanto na banda quanto no negócio principal lá, no principal de música, eu não escutava rádio. Eu detestava rádio. Minha mãe escutava rádio sempre, mas as músicas que tocavam na rádio era super moderna, o som lá dentro uma merda, uma bosta mesmo, horrível. Cada coisa escrota demais. Nisso, eu não escutava rádio, eu detestava as músicas do rádio. Então, o pessoal, todo mundo, sem exceção, quando eles marcavam o ensaio, vamos tocar tal música. Que música é essa? Você não escuta rádio, não? Rádio 93, todo mundo conhece. Todo mundo que é evangélico conhece essa rádio. 93 FM. Então, aí, só eu que não conhecia a música. Todo mundo sabia como é que era a música e tal, a letra.
como era o ritmo, as notas e caramba. E eu não sabia nada, aí eu tinha que pegar tudo na hora. E, claro, não tinha só eu de instrumentista, mas, pô, eu penava muito, muito, muito. E foi assim, até que depois de um tempão tocando lá várias músicas, eu fiquei no estado que eu ficava assim, bom, tá, eu vou ensaiar, eu vou tocar o que eles querem, mas eu detesto essas músicas. Quase nenhuma música aqui pra mim é significante, sabe? Pouquíssima mesmo, tem alguma letra. E acho que eu gostava, até hoje eu sei o nome delas, eu curto o nome delas, sabe? E não quer dizer que é a banda, é uma música às vezes, porque a letra é boa, o ritmo é bom e tal, e realmente dá pra você entrar na música, enquanto que boa parte das outras parece que a música desculpa falar assim, parece que o que eles não têm de liturgia, que eles não têm de estrutura e tal, eles investem em show, sabe, em entretenimento pra te deixar bem. Parece que é assim. Mas vamos lá, deixa eu encerrar aí. Não foi acho que foi a Valadão, né, que profetizou da queda da Igreja Católica. Tu lembra? Foi um vídeo que viralizou. Não sei se foi a Valadão, deixa eu dar um link. A família Valadão só servia pra ficar, digamos, sendo aqueles, desculpa a expressão, aqueles crentes que se acham santo pra caralho e, sei lá, a igreja deles é certa. Então, a família Valadão é assim, é bem, tipo, só serve pra, ao invés de ajudar, ela atrapalha mais do que ajuda, entende? Aí eu não consigo nem dar o direcionamento deles, mas eu não confio em nenhum deles, porque, afinal, eles só se envolvem em polêmica, nunca fazem alguma coisa certa. Por exemplo, você pega o Silas Malafaia. Se for ver o trabalho do Silas Malafaia antigamente e tal, ele tem pregação falando do evolucionismo, ele tem pregação sobre ateísmo e tal, tem mais pregações interessantes até. Uhum. Tem uma época que ele defendeu a Igreja Católica porque acho que estavam falando mal da igreja de alguma coisa, e ele falou assim, pô, a igreja não tem que ficar calada não, a igreja tem que ficar de pau processando esse pessoal aí, não sei o quê. Ou seja, ele coitado, ele ia ser um dos que é mais no processo, né? Ele processo por causa disso. Acho que até o Olavo comentou, você colocar no YouTube dá pra achar, que processaram o César Malafaia porque, como ele disse que tinha que cair de pau, aí o juiz interpretou que ele tava ameaçando os caras, de dar paulada nos caras. Naquela época, o César Malafaia, ele tinha um trabalho interessante. Hoje eu não sei, porque eu parei de acompanhar, mas eu não consigo falar mal do César Malafaia porque eu conheço o trabalho antigo dele. Eu sei que ele já brigou muito. Agora, hoje eu não sei, eu não tenho opinião. Mas enfim. Opa, peraí, deixa eu ver aqui, o Wallace acabou de entrar, deixa eu só pedir pra ele ativar aqui o microfone dele. Uhum. Deixa eu falar aqui. Peraí, rapidão. Bom, eu pedi pra ele ativar aí o microfone e daqui a pouco ele entra no meio da conversa aí. Então, cara, eu não sei qual foi o do Silas. O Silas, ele parece muito, cara, que ele é um cara inteligente e tal. Mas eu não sei, ele estuda muito e tal. Ele sabe que a Igreja Católica tem razão em muita coisa, né? Mas eu não sei, cara, não sei se ele por ter a fama que tem e tal. Acho que é um tipo de cara. Eu acho que é um tipo de cara orgulhoso demais pra falar que tá errado, entendeu? Não sei. Posso estar errado. Igual o Marco Feliciano. Antigamente, bem antes, muito antes mesmo, quando o trabalho dele só existia em DVD. Quando a gente tinha cabelo duro ainda. E tinha um cabelo igual de Will Smith. Então, quando ele começou a fazer divulgar as pregações dele, poder. Opa! Entrou mais um herege aí. Ih, peraí. Calma aí. Ai. Pronto. Então,
A gente tava falando aqui, ó, tá gravando já, tá no meio do podcast. A gente tava Isso, falando você- aqui da questão da música da igreja, e só pra te situar do que a gente já falou. A gente começou falando sobre o pessoal lá da comunidade católica Colo de Deus, que tomaram uma dura lá da diocese e já não fazem mais parte lá da diocese, supostamente. Não posso falar que foi ou não foi, porque não se comprovou a veracidade das paradas lá. Mas aí a gente estava falando sobre a questão de como a música dentro da igreja ficou zoada, que eu, você e teu irmão, a gente cresceu no meio do pessoal da banda e tal, e a gente viu como é que se transformar, por exemplo, sei lá, um Eugênio Jorge da vida num Colo de Deus. O cara que fica num loop infinito lá do refrão, aí acaba tendo música chiclete. Sim, sim. Eu interrompi o Douglas falando aí alguma coisa? Não, o Douglas estava falando merda, como sempre. Agora é o seguinte, o que a gente estava falando, cara, de como o esvaziamento do pessoal da igreja, tanto na parte musical quanto na parte da letra, que tu vê, é sempre a mesma coisa. Eu tenho um arranjo ali de 4, 5 acordes no máximo, aí sei lá, no máximo assim, na segunda vez que eu repito o refrão, para eu subir um tom, eu boto ali um acidente, eu boto ali um acorde, como é que fala? Diminuto, para subir, para dar uma engrandecida na música e tal, e vou e cai no mesmo refrão, só que agora num tom acima. E aí o que sempre tem nas músicas, que eu falei que eu não consigo mais escutar o pessoal do Colo de Deus, é o seguinte: no meio da música eles param e falam assim, agora feche seus olhos, bota a mão no seu coração, pega o mão do seu irmão do lado. A renovação carismática que eles mesmos já fazem, né? E aí não tem como eles fugirem muito, mas a questão musical é que a música meio que virou mainstream, né? Eu acho que eles buscam exatamente o que os protestantes já fazem com a música deles atual, né? Que é fazer arranjo simples, não simples, mas pouco trabalhado para estourar na mídia e não para fazer o que deve ser feito, que é louvar a Deus, né? Como é que é o nome daquele cara que canta aquela Me contaram que o Senhor ia passar? Eu posso descobrir agora, peraí, que a internet... Caraca, eu esqueci o nome dele, mano. Dá pra ver nitidamente que o cara é marketing. Eu não consigo lembrar, velho. Mas enfim, tu lembra também daquele candango lá que foi tocar lá na paróquia? Tony Allison, isso aí. Cara, que maluco marketing, não tem como fugir, velho. Mas cara, o cara faz uma música que funciona mais ou menos, e aí a Som Livre vem, engancha no cara, né, e joga ele pro alto, né, mano? Tem isso, né? Eu não sei se a Codimook parou de produzir esses caras, as Codimook fechou, como é que ficou? Tu lembra? Isso eu não sei informar. Eu acho que a Codimook era alinhada por um cara, um dos produtores que eu conhecia, era aquele guitarrista do Yavé, que eu acho que até acabou o Yavé, né? E eu lembro que... Se eu não me engano, o dono da Codimook era aquele cara do Anjo de Resgate, não? Então, eu não lembro se ele era o dono. Eu sei que ele também era produtor, o cara do Anjo de Resgate, o vocalista, no caso, aquele de Cavanha, eu não lembro o nome dele também. E eu lembro que o guitarrista também do Yavé era um dos produtores também da Codimook, mas eu nunca soube quem era o dono e quem que comandava aquilo tudo lá, né? Eu acho que era Canção Nova, não era não? Pô, não sei, velho. Porque eu lembro que quando a gente foi na Canção Nova, tinha um dos estúdios lá da Codimook, e aí eu não tenho certeza se era da Canção Nova, assim, vamos dizer assim. Anjo de Resgate também, cara, foi assim, uma puta banda que foi muito boa. E aí depois que esse maluco saiu, parece que, sei lá, desandou. Os caras ficaram muito estúdiozinho. Eu lembro que quando eu era moleque, que uma das paradas que me inspirou a tocar violão foi esse cara do Anjo de Resgate, que ele fazia umas paradas ao vivo e tal, um som, violão, aquela música Invade Minha Alma que ele faz no violão e voz, porra, era muito bonita, muito bonita.
E aí depois que ele saiu, que quem assumiu a voz foi um rapaz de teclado, não sei se é ele até hoje, mas na época foi. Canta muito, canta muito. Mas, porra, tu vê que é totalmente estúdiozinho e... Cara, tô morrendo de frio aqui. Totalmente estúdiozinho e que perdeu a graça, mano. Perdeu a alma da parada. Eles usam os recursos que podem, né, cara? E eu acho que com as vantagens hoje da tecnologia para eles poderem usar esses artifícios que são de estúdio no ao vivo, aí meio que bagunça a coisa toda e vira uma parada mais profissão mesmo e não um louvor e adoração que os caras deveriam fazer de verdade. Até porque também eles vivem disso, né? E aí acaba meio que virando mesmo a profissão dos caras. Ganham dinheiro, ganham... Daquela vez que tu falou, eu não levei fé, mas depois eu vi na moral e percebi aquela parada mesmo. O pessoal do Colo de Deus que tocava lá as músicas no ao vivo, e aí depois eles meio que regravavam ela no estúdio, deixava só o pessoal. Eles regravavam os instrumentos no estúdio. Isso costuma acontecer em DVD e tudo mais, e eu acho que quando a gente foi, com a banda, pra Canção Nova, a gente não presenciou isso, mas quando fomos eu e o William, com a galera do Grupo Jovem na época... Tua ligação tá falhando pra caramba aí. Achei que era só aqui. Acho que ele caiu. Internet do Piauí aí, porra. É de boa. Alô? Tá falhando pra caramba, velho, tua internet. Não é. Mas enfim, dá um alô aí pra ver se tu tá online aí. Alô? Tá falhando um pouco. Mas seguinte, pra encerrar aí, pra gente ir pro próximo assunto aqui, mas é isso aí, cara. Os caras meio que fizeram uma música comercial que antigamente era o seguinte, o cara era, sei lá, por exemplo, o Maninho, ele é doutor, né? Ele é médico. E aí ele canta no meio católico como um hobby, né? Como uma missão do cara, a missão pastoral do maluco. Então, pô, acaba sendo legal e tal, não é a profissão dele. E ele não precisa fazer uma música pra vender. Agora parece que esse pessoal novo tá fazendo música pra vender, velho. Eu não sei se é a profissão dos caras, mas, pô, é isso que dá a aparecer. E fica feio quando tu faz música pra vender, pô. Porque tu faz um enlatado, né? E infelizmente pode ser porque também eles tomam como inspiração essa galera que já virou vendida, né? Pouco, né, cara? Não sei como é que é. Tratar isso como profissão não é nem tão ruim. O problema é também perder a qualidade da parada, sabe? Que, tudo bem, vamos supor que você fica indo de igreja em igreja, fazendo apresentação pra caramba e, bom, aquilo gasta seu tempo, você tem que ter recurso pra fazer isso, beleza. Fazer isso e ainda não dá, tipo, você não voltar as pessoas para aquilo que importa na igreja, que é você, sei lá, adorar a Deus, você se arrepender dos pecados e tal, você movimentar a sua alma para Deus. Se os caras cobram por isso e não fazem pelo menos essa parte, aí é a mesma coisa que você gastar o teu salário comprando merda. Pô, não faz sentido, ainda mais com música que te leva para Deus, sabe? Aí mesmo que deveria ser sério essas coisas. Porque, claro, é legal. Um cantor que canta bem e tal, tem umas letras legais, fazer uma apresentação, fazer arrecada, divulga algumas coisas e tal. É legal fazer isso. Agora, o cara viver disso e dar um material merda pra você, não te ajudar em nada a se santificar, isso aí já é realmente comprar merda. Pagar por merda. Eu acho justamente por eles viverem disso, começarem a ganhar dinheiro com isso, eles começam a deixar de lado aquela mensagem que deveria ser passada nas canções e visar mais o que eles vão ganhar com isso, saca? Não que ganhar dinheiro com música é errado, ainda mais música católica. Não, eles têm que ganhar o dinheiro deles.
Ainda mais se eles fazem uma coisa de qualidade e faz sucesso, né? As pessoas gostam disso. Só que desvirtuar o caminho, como você mesmo disse, é meio paia, né? Meio errado. Agora botando aqui registrado, a gente não é contra o movimento da renovação carismática que trouxe esse pessoal, não. Pessoal, eu particularmente reconheço que o pessoal da renovação carismática faz um trabalho muito bom e que dá acesso à Igreja Católica a muita gente. O problema é que, pelo que eu estou vendo, o movimento da renovação ele está virando um arquétipo protestante que possivelmente vai ser irreversível, né? Você trabalhar muito com a questão do sentimentalismo religioso, cara, isso é muito perigoso, velho, porque a pessoa começa a ir para a igreja não pela busca da verdade, mas porque ela está se sentindo bem. E quando a pessoa vai para a igreja para se sentir bem, ela já não está sendo mais muito cristã. Porque ser cristão hoje não é você se sentir bem mesmo. Que aí quando ela for para a igreja e parar de se sentir bem, ela procura outra igreja, né? Que ela não precisa ir mais para aquela igreja. É o que acontece com o protestante. Você tem que achar aquela que você se sentir melhor. Não importa qual. Sabe? Não importa se a verdade está ali ou não. Você tem que se sentir bem. Só que fazer o pessoal entender isso é difícil, porque eles não entendem que a verdade nunca é agradável. A verdade nunca é suave. Não tem que ficar bem, não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala que é Cristo que vive nele, é porque, assim, de um certo modo, é que ele sabe que as verdades do mundo e as verdades de Deus, de Cristo, não são agradáveis ao homem, então ele tem que se despir do homem que ele é para aceitar exatamente o que é Cristo, né? Então ele enfim, tira a vestimenta dele de homem para aceitar toda a vestimenta de Cristo, justamente porque ele sabe que a verdade, né, do amor de Cristo não é muito agradável aos olhos do homem. Então por isso que não tem que ter essa questão de eu vou onde eu me sinto bem em relação à Igreja Católica. Ele vai onde está a verdade, pô. Só para complementar o que você está falando aí, é por isso que uma das bem-aventuranças é bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, ou seja, a pessoa que é humilde, que é disposta a sempre ser preenchida por Deus e nunca dita as regras para ele, de como ela quer as coisas e tal na vida, e sim, ela simplesmente se deixa moldar. Tipo isso aí. Agora, botando aqui pro próximo assunto, que não é nada, a gente começou isso aqui só por uma forma de zoeira, porque não tinha muito o que fazer, a gente já vai pra 1h aí. Caraca, mais de 1h aí, daqui a pouco já de podcast. Mas enfim, vamos deixar rolar aí. Se tiver que editar, eu edito aí no fim das contas. O que a gente levantou, que eu levantei aqui a bola pra gente falar é: grupo jovem só serve pra você namorar. No fim das contas. Eu concordo e eu boto aqui em ressalva que eu nunca namorei em grupo jovem, hein, galera. Eu não posso dizer o mesmo, né? Então... Eu não vim pro grupo jovem pra namorar, eu quero dizer isso. Eu sou católico. 6 anos que eu sou católico. Mas nunca participou de grupo jovem? Tu falhou aqui, como é que é? Tu nunca participou de nenhum grupo jovem, nem na tua igreja lá, protestante? Eu protestante sim, mas pra namorar não. Eu conheci minha namorada sem ser em grupo jovem, quando eu namorei. Não, assim, eu não acho que se você conhecer a sua futura namorada num grupo jovem seja errado, mas você ir com essa intenção já é o que tá sendo errado, né, no caso. A gente tem um parceiro aí em comum, que o maluco roda. Não, parceiro não, temos parceiros, vários. É tipo isso, o maluco é o como é que é? O pelego lá que vai de igreja em igreja como se fosse igreja protestante, né? É o varão que vai velejando aí, ó. Vai em uma aqui, entra num grupo jovem, não consegue nada, e vai pra outra igreja católica, entra no grupo jovem lá, vai ser uma coisa.
procurando irmãzinha de igreja em igreja pra descobrir qual é o manto sagrado, né? Que ele vai tirar. Caraca, que isso? Eu gostei dessa analogia com o manto sagrado que vai tirar. Caralho, isso é muito errado. Vou fazer a magia do cajado. Deixa eu fazer o cajado virar cobra. Beleza, aí vai. Agora é o seguinte, lá na nossa igreja a gente teve grupo jovem, teve grupo de teatro e tal. Eu já fiz muita. Eu não me orgulho disso. Muito pelo contrário, eu até me arrependo muito. Eu fiz muita coisa errada em grupo jovem e tal. O grupo jovem ele acaba sendo um braço muito importante na igreja quando ele é direcionado por uma pessoa mais velha e coloca o grupo jovem em atividade em algumas coisas da igreja, principalmente braçais, né? Tem muito moleque novo tal, que tá cheio de energia aí. E é bom para carregar caixa, para fazer ornamentação e tal. Jovens, sois fortes. E velhos, sois... Acho que isso é um salmo. Ou um provérbio. Repete aí que falei. Jovens, sois fortes. E velhos, sois sábios. E assim, quando ele é bem direcionado, ele é uma parte bem fundamental da igreja. Agora, assim, tirando a parte da brincadeira do grupo jovem, eu vejo um sério problema com o pessoal da Pastoral da Juventude. Por quê? O pessoal da Pastoral da Juventude, PJ, a gente sabe que, nos meus anos assim, de experiência de igreja, a gente vê que um grupo ele é bom quando ele vem dos frutos, né? Eu tiro de orelhada, não vou falar a fundo porque eu não conheço a fundo. Então, se eu tiver errado aí, depois o pessoal corrige. Mas de uns tempos pra cá, pode ser até que no início tenha sido diferente, mas nos tempos pra cá, cara, grupo jovem que não sai um catequista, não sai um diácono, um padre, um cerimonialista ou algo do tipo, cara, esse grupo jovem ele tem que acabar, velho. Esse grupo jovem ele tá, principalmente o pessoal da PJ, ele tá formando mais um militante político do que pessoal de serviço pastoral. Cara, encerra esse grupo jovem e fala tchau e benção, porque não dá, velho. O que eu mais vejo é o pessoal da PJ virando militante político, principalmente depois que entra pra faculdade, porque acha que dá pra unir as coisas, né? Fala aí. O complicado é o maluco ser do grupo jovem, igual você tá falando. Aí o cara não sabe explicar pra ninguém, pra uma pessoa de fora, principalmente, vamos supor, pra um católico de IBGE. O maluco entrou na faculdade, tem católico de IBGE lá, falando merda. Aí o maluco que é do grupo jovem e tal, participou de um monte de coisa, ele não sabe explicar o que é a missa, por que ele vai na missa, o que é, tipo, qual é o sentido de ele estar lá todo domingo fazendo aquela mesma coisa sempre. Não sabe também defender a igreja quando o pessoal começa a falar besteira. Igreja tem dinheiro para alimentar o mundo 4 vezes. Inquisição. A famosa. Aí ao invés do cara defender a igreja, saber explicar as coisas, o cara não sabe nada. O cara, pior ainda, ele ajuda a falar mal. Ou seja, o grupo jovem que não tem nada não tem base nenhuma, sabe? Não tem solidez nenhuma. Não tem nada da igreja nele. Não entra nada ali. Só entra sentimento passageiro de se sentir bem com os amigos dele, que ele vê no domingo, porque, afinal, levavam ele pra igreja todo final de semana, né? Então você ficava lá. Aí, pra se sentir bem, se sentir da galera, ele vai pro grupo jovem. Aí isso é uma sacanagem. O cara não sabe explicar nada do porquê que ele faz aquilo, sabe? É como se ele nunca crescesse. Exatamente isso que eu ia complementar, ou ia dizer, pelo menos, que acaba virando não uma seita, mas acaba virando uma coisa à parte. É a mesma coisa que o cara que vai pra igreja pra se sentir bem, né? Ele só vai ali pra estar com a galera e se sentir bem.
E não vai É na bolha, né? ou para aprender alguma coisa, ou para pelo menos, não sei como dizer, mas absorver. Ele não vai lá para absorver alguma coisa importante para a fé dele, para a espiritualidade dele. E às vezes tem grupo que até os caras estudam e tal, às vezes lê alguma coisa, sabe? Mas o conteúdo que eles leem é coisa, desculpa a expressão, coisa bosta. Sei lá, vamos ler aqui, vamos fazer uma dissertação sobre a paciência de Jó. Ou então, vamos aqui ler, vamos estudar sobre o chamado. O que é um chamado? Pô, esse negócio não... Claro, é legal saber isso, ter esse fim. Mas essas coisas, elas não te direcionam pra Deus. Não, pô. Esse tipo de coisa não dá solidez na tua fé. Cara, você assistiu sei lá, pega um vídeo do Olavo pra ver, dele falando sobre feminismo, um vídeo de 5 minutos dele falando umas coisas assim, bem observadas. Você tem muito mais lição de cristianismo ali do que, sei lá, uns 50 estudos desse. Bota a playlist da Resposta Católica do Padre Paulo Ricardo para rolar toda semana, todo final de semana, no grupo jovem. Cada semana você vai aprender uma coisa muito diferente, que provavelmente você pensava errado sobre a igreja, né? O problema é que se botar, por exemplo, o Olavo, um Padre Paulo para rodar no grupo jovem, é que o grupo jovem acaba no dia seguinte. Exatamente. Mas assim, você pode partir de coisa mais simples. O professor Felipe Aquino tá aí, o cara fala bem pra caramba e tem conteúdo demais. Mas assim, a questão é que a gente sabe que jovem é merda, né, cara? O jovem, ele até ver adulto. Porque uma vez eu tava conversando com um casal, aí era sobre preparação pra casar e tal. Aí tava falando na igreja católica. Aí perguntou lá, quem é que casa achando que vai ser feliz? Todo mundo levantou a mão, menos esse casal. Aí vocês acham que não vão ser felizes no casamento? Aí ele, não, a gente não casa pra ser feliz, a gente casa um pra ajudar o outro. Felicidade é consequência não, sabe? Ou seja, a pessoa casa achando que é uma coisa bem simples que a igreja tinha que ensinar. A felicidade não tá no teu cônjuge. Não, o teu cônjuge é teu parceiro de naufrágio. O teu cônjuge é, digamos, uma pessoa que tá ali e vai te ajudar a se santificar pra chegar a Deus. E eu não ensino isso em grupo jovem. Eles acham que tem que casar porque o cara é legal, então que ele tem um trabalho e vai se sustentar. Não, isso aí é coisa passageira, pô. O que importa é perante. E isso é muito difícil de você ver em grupo jovem. Eu não posso falar que não tem, porque eu não frequentei tantos, mas pela conversa do pessoal, você percebe que eles não têm profundidade nenhuma. O grupo jovem ele sai para fazer encenação de teatro, dancinha litúrgica nada a ver, e carregar caixa e jogar futebol. Não, tô brincando, mas não é só para isso. O grupo jovem ele insere muita gente dentro da igreja. O problema é que tem a profundidade de um prato de pires, né? Não, com certeza. O que diferencia o grupo jovem de ser algo relevante ou não para a galera é a direção que tá ali, né? Quem é que tá tomando conta daquilo? Porque se for uma pessoa que é focada e que quer transmitir alguma coisa, que quer que aquilo renda frutos, de alguma forma ela vai direcionar isso. Mas quando você bota, como aconteceu com a gente, os jovens lá dentro da sala, fecha a porta e a gente se resolve, a gente fica, cada um leva alguma coisa na semana e pesquisa no Google, sei lá, passagens sobre paz, sabe? E aí não gera nada, entendeu? A gente viveu muito isso e cada um tinha que levar alguma coisinha para dizer e não tinha alguém por trás para direcionar a gente. E a gente, como jovem, fazia tudo com coxa, né? Tipo isso mesmo. Aí acabava que torcia pra acabar, pra poder ir logo pro futebol, pro videogame, comer pizza. Torcia pra acabar pra poder ir lanchar, comer uma pizza. Você deve em casa com as meninas.
O cinema em casa era show de bola. Agora, vocês chegaram a frequentar a faculdade? Chegaram, né? Tô fazendo, tô terminando a minha. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu entrei na faculdade, tava afastado da igreja. A minha era faculdade particular. Mas mesmo assim, nada impede, né? Na época eu não tinha essas coisas de movimento político, era em 2012 ainda que eu entrei. Acho que foi em 2012 que eu entrei na faculdade. 2013 teve lá os movimentos dos 12 centavos, sei lá como é que foi, não é pelos 2 centavos, não lembro. Enfim, o movimento de rua, 15 centavos. Teve movimento de rua, e aí começou toda a politização e tal. Na faculdade, foi logo em seguida teve a JMJ e tal. Eu recebi um pessoal lá em casa, mas só que como eu tava afastado, eu tava meio que cagando pra aquilo ali tudo. Só que a partir da JMJ eu comecei a me incomodar um pouco comigo mesmo. E aí eu já tinha começado a namorar a Tainá, foi logo assim, né? Comecei a namorar a Tainá e logo em seguida veio a JMJ. Aí meio que começou a mexer com tudo comigo de novo. Aí eu resolvi voltar pra igreja lá. Enfim, pulei uma boa parte aqui da história, mas foi basicamente isso. E aí, cara, foi incrível. Foi o seguinte. Eu mesmo namorando Tainá na faculdade, porra, pessoal, parceirão, tal, sempre andou comigo, nananana. Irmão, quando eu chego lá e falo que eu voltei pra igreja, que eu sou católico e que agora eu vou seguir a minha fé e tal, meu irmão, foi assim, debandada. Ficaram, acho que 2, 3 parceiros só, e mesmo assim, um deles se diz católico até hoje, mas bem duvidoso. Participou lá de algumas coisas da igreja. Eu não vou falar muito dele, porque eu gosto muito dele, porra, moleque muito show de bola. Mas ele, como católico, era meio foda, né? E foi muito incrível, velho. Eu chego tanto na faculdade e agora em local de trabalho. No local de trabalho hoje nem tanto, mas na faculdade foi incrível, velho. Eu falei que eu virei católico de maluquinho que ficava bêbado lá tomando cerveja com os moleques, que eu era show de bola, tal. A partir do momento que eu falo que eu entrei pra igreja, eu virei meio que uma atração zoológica pros caras. Mas como assim e tal? Isso chegou a acontecer com um de vocês aí? Eu tava até querendo escrever no Facebook, só que ia ficar muito grande. Eu vou contar aqui rapidinho, que é quase a mesma coisa. Tinha uma mina que estudava, acho que na USP. Aí nisso, tinha um grupinho dela lá e tal, beleza. Aí essa mina ficou com o namorado de uma das amigas dela. Aí, beleza. Aí pararam de se falar e tal, porque deu aquela briga. Mas o maluco continuou no grupo. Foi só essa mina que tirou. Foi só ela que foi tida como errada. Aí, desse grupo, um dos amigos foi assassinado por um menor. Dentro da faculdade ainda, dentro do campus. Assassinado, acho que não sei se foi com uma faca, alguma coisa assim. Beleza. Passou um ano, esse menor ele foi solto. Porque, claro, é menor, então sabe como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, né? Então, aí foi solto. Aí esse grupo que tinha tirado aquela menina, porque ela tinha ficado com o namorado da outra, esse grupo tava fazendo campanha no... Aquele negócio de tipo de palestra, sabe? Falando sobre ressocialização daquele menor que tinha matado um dos alunos dentro da faculdade. Ou seja, aí essa menina que foi tirada do grupo, ela falou que a partir desse momento ela deixou de ser de esquerda e passou a ter aversão total à esquerda. Por quê? Essa menina, ela simplesmente ficou com um garoto. E ela foi totalmente banida do grupo deles e eles não falam mais com ela. Agora, já o menor, que matou um dos amigos dela, o amigo dela não vai mais... sei lá, dar bom dia pros pais dela, não vai mais em churrasco de família,
não vai aparecer em fotos de casamento dos primos, nem nada. O amigo foi morto por um dos menores. Esse menor, ele tem mais direito de ser ressocializado do que essa menina que simplesmente ficou com um garoto lá, com um amigo da menina. Isso resume praticamente como funciona o comportamento da esquerda, porque, claro, eu fazia faculdade também, aí, claro, quando o pessoal não via o que eu postava no Facebook, eu era maneirão e tal, zoava pra caramba, gente boa e tal. Aí, a partir do momento que foram me adicionando no Facebook, foi vendo as coisas que eu postava, aí sim, realmente, eu notei a diferença. Teve até uma menina, uma vez, feminista pra caramba. Ela falou que queria discutir comigo, porque o Douglas se diz conservador. Ela, beleza, vamos conversar. Então tá, vou conversar com conservador. A gente conversou na biblioteca até. Aí ela, depois disso, no grupo da faculdade, no grupo da nossa turma e tal, ela ficou me elogiando porque ela nunca imaginou que um conservador seria uma pessoa tão gente boa, assim. Sabe, que não era nada do que ela esperava. E ninguém falou nada. Tem um documentário chamado The Red Pill, tá no YouTube, que é exatamente isso. A menina, ela é feminista, ela começa o documentário no intuito de ver o outro lado da moeda, que são os homens, eu não lembro agora o nome do movimento, mas que são homens que lutam pelo seu direito de homens, né? Algo relacionado assim. E aí ela começa na ideia, mas como assim existem homens pelo direito de ser homens, como se eles já não fossem privilegiados e tal. E ela começa o documentário meio que na raiva, mas querendo saber do porquê que os caras são assim. E aí, conforme ela foi conversando com os caras que eram os cabeças, né, da situação, no meio do documentário ela mudou de opinião, deixou de ser feminista e o documentário começou a tomar uma outra forma, né? E acabou que no final do documentário ela meio que defende os caras. Mas o que é maneiro nesse documentário é que, assim, como ela grava vídeos diários dela mesma, né? Faz aquele diário book lá dela, ela mostra lá, dia 1, ela meio puta com os caras. E, sei lá, nos últimos dias dela gravando, no meio do documentário ela gravando o diário dela mesmo, tu vê que a menina vai mudando a feição, tipo, como assim? São pessoas normais, que querem coisas normais, e realmente eles têm sentido no que eles dizem, né? Que os caras apontam lá o sentido do que eles dizem, tipo, se, por exemplo... uma mulher liga para a polícia dizendo que sofreu agressão, mesmo ela simulando que foi, a chance dele ir preso é de quase 90%, que a polícia não vai querer nem saber se é verdade ou não, já vai chegar prendendo o cara. E assim, eles vão contando certas nuances no mundo masculino que vai fazendo sentido na cabeça dela e acaba que ela, no final das contas, deixa de ser feminista. O que acontece é o seguinte: o pessoal vive numa bolha que falam para ele que existe só aquele lado da moeda, eles acreditam e compram essa narrativa até o final, né? É igual uma coisa quando... Só para deixar esse fato também que você tá falando. Alguma coisa que eu vi o Fábio falando outro dia, que eu esqueci quem falou, se foi o Boulos, sei lá, esqueci quem falou, que tinha falado que eu tava olhando esses eleitores do Bolsonaro e, engraçado, eles não são fascistas. Aí tu pensa, caralho, o cara, ele tem esse tipo de cabeça porque, claro, além de eles não estudarem nada, eles usam um vocabulário totalmente inapropriado, porque pra ele, fascista é um xingamento. Entende? Enquanto que pra mim não. Se eu for te xingar, eu vou te xingar de quê? Seu babaca, seu imbecil, seu filho da puta, arrombado, né? Eu vou te xingar assim. Enquanto que pra ele não. Ele só sabe xingar de fascista. Aí quando ele conversa com o eleitor do Bolsonaro e ele vê que não existe nada de fascismo, por exemplo, até hoje não morreu um gay, não morreu nenhum negro, não teve nada de economia militarizada, não teve nada disso. Como assim os caras não são fascistas? Os eleitores do Bolsonaro não são fascistas?
É tipo aquele meme da borboleta, né? Que tipo de fascista é esse? Nossa, isso é incrível esse vídeo, o remix. Vocês já viram o remix desse vídeo? Não. Eu vou botar o link aqui depois, se quiser ver. Dá um comentário sobre o tema. Mano, é incrível. Não, mas eu ia falar da experiência em faculdade. Eu, graças a Deus, não tive esse, como é que eu vou dizer, essa separação aí que vocês disseram. Eu acho que por não expor as minhas opiniões logo de início, eu consegui fazer as amizades. E aí a galera via que eu era uma pessoa comum, obviamente. E quando perguntavam, você tem alguma religião? E eu falava, eu sou católico. A galera estranhava, porque a maioria nunca tinha escutado falar, ou a galera é protestante, ou a galera não é ateuzinha, né? Então, Como assim você não é budista? exato. Como assim? Como assim você acredita em Deus? Você é a favor de queimar bruxas, canhotos e. Não, essa parada é incrível. Essa eu acho incrível. Você não vai me queimar, não, né? Eu falo, cara, não agora. Talvez, quem sabe mais no outro. A vontade eu tenho, mas isso a igreja me permite mais, pô. Aqui no meu peito. Mas eu não tive esse problema, mas sempre tem aquela galera que usa droga, que faz aquelas merdas horríveis, assim, que eu sou sempre contra, e quando eu me juntava com eles, eu não deixava subentendido. Eu falava, cara, ó, não sou a favor disso aí, se tu for fazer isso aí, você não faz perto de mim. E aí a galera entendia de boa, e como a gente já tinha amizade, então não rolava essa parada de tu é católico, eu vou sair de perto de tu, que eu não quero você perto de mim, não. Não, a gente se entendia de boa, e até um dos funcionários lá da Estácio, ele é comunistaço mesmo. De andar de vermelho, fazer esses posts aleatórios no Facebook, enfim. E a gente se deu muito bem, e aí a gente sempre faz uns debates de política entre nós mesmos, só pra gente se entender, pra gente conversar, trocar opinião, e sempre ficou de boa, nunca teve esse problema de briga ou de separação, assim. Eu não falei tudo de cara, não, pô. Como eu falei, a galera se deu bem pra caramba comigo e tal. Se você for ver. De quando eu tinha na faculdade, eu tinha foto com todo mundo. Sempre tava assim com o pessoal. Aí foi depois, bem depois e tal. O pessoal convivendo na aula e começando a ver meu Facebook. Porque na aula a gente não tinha tempo pra falar dessas coisas. Como é que a gente vai falar de política numa aula de cálculo? Estudando cálculo? Impossível. Sabe? Aí foi depois, o pessoal vendo as coisas que eu postava e tal. Claro que eu também. Eu sou meio zoado, eu gosto de postar coisa pra irritar, mas quando eu vejo coisa que eu discordo, eu sigo minha vida. Enquanto que eles não, eles continuam pra caramba comigo. Não, exatamente. A gente também tinha essa parada de focar nos estudos, apesar da gente fazer as zoeiras, fazer outras coisas além de só a faculdade, a gente focava. E a gente também nunca teve aquele como é que eu vou dizer, uma fagulha para entrar no assunto política. E a gente só chegou nesse ponto, eu acho que foi no segundo semestre, que a gente teve uma matéria que vocês já vão imaginar o que era. O nome da matéria era Design, Sociedade e Cultura. Então, imaginem o que pode ser isso, né? Não, só muda o nome, tipo, o primeiro nome é sempre relacionado à tua área, né? Tipo, o teu é design, mas o meu foi publicidade no meio publicidade no meio social, publicidade no meio social. Exatamente. A professora era uma eleitora do PSOL, militante, que dava aula praticamente de socialismo e comunismo, vamos dizer assim, dava aula de marxismo. E meio que ali foi a fagulha que a gente começou a falar de política, que ela falava alguma merda, e aí eu virava pro meu amigo e falava, pô, mané, tu acha isso mesmo? Eu acho isso e isso. Aí ele falava, pô, também acho isso, cara, ele tá falando merda aí. A gente ficava naquela zoeira que acabou virando um debate ali, um debatezinho, né, e a gente sempre concordava e a gente se conhecia politicamente, vamos dizer assim. E aí meio que a gente virava mais amigo ainda, né? Porque com as mesmas opiniões,
Era mais fácil. Extremamente. Nas minhas aulas assim, de humanas, psicologia da educação, sociologia da educação, políticas públicas, essas coisas assim. Nas minhas aulas eu não falava nada. Eu ficava estudando Piaget, Foucault, essas coisas todas aí, e eu não falava nada. Eu pensei assim, caramba, eu sou tipo o ERG, coisa de já meio de esquerdista. O ERG, eu vou ser o único aqui que vou falar alguma coisa assim. E se falar isso, não vai ter aula. Se não tiver aula, sei lá, vai ficar aqui um tempão falando e eu tô sem saco pra isso. Aí eu nunca discutia nas aulas de. Exatamente. E mesmo assim, o pessoal segregou pra caramba. Não gostou de falar nada. Eu também não discutia com a professora, porque a sala, essa única aula específica, a gente tinha a galera de publicidade, de jornalismo, de direito, todo mundo junto. Então, como falava muita gente, eu sabia que se eu falasse qualquer coisinha, eu ia ser crucificado ali em sala, saca? Então eu ficava quieto, eu ficava zoando, jogava um joguinho de celular, o joguinho de sinuca, 8-ball pool, e a gente ficava ali, cara, ignorava. E por, sei lá, talvez por coincidência ou por coisa do destino, a professora era obrigada a dar a matéria explicando como o design surgiu por conta do capitalismo, né? Por conta do consumo. Então ela dava aula, tipo, galera, eles fazem coisa, ou melhor, vocês têm que fazer coisas para produção em massa. Tipo, como se fosse algo absurdo, saca? Como se, cara, vocês têm que fazer isso para vender. Tipo, cara, era absurdo, cara. A aula dela, eu tinha que filmar aquilo o semestre inteiro pra gente poder ver isso, saca? Pra ter registrado. Ó, vou te falar, não é invenção da minha cabeça, tá? Eu vou falar sério. No meu primeiro período, teve uma mulher, ela já começou nessas mesmas aulas assim de eu te falei, negócio de publicidade, do meio e do social, e caraca. Ela falando sobre Freud, é aquela história, né? Que Freud fez toda aquela coisa psicológica dele, porque o primeiro amor do filho é a mãe, ele sente o tesão, o primeiro tesão sexual do filho é com a mãe, o primeiro tesão sexual da filha é com o pai. Então, logo, Freud ele não tinha na cabeça dele, na sua filosofia, aquela coisa do familiar, ele era aquela coisa animal, tal. Eu já achava aquilo ali meio zoado. Teve uma vez e teve uma aula dela que ela falava que para um filho desenvolver, aí ela assim, nunca era da boca dela, né, da boca da professora que ela falava, né, tipo, segundo pesquisas mostram, seu filho para desenvolver melhor um raciocínio, um pensamento crítico, tal, você deve deixar o seu filho brincar com todas as coisas naturais possíveis que estão ao alcance dele, inclusive a sua própria merda. E aí, isso não é invenção minha, isso aconteceu mesmo. E aí, para a gente desenvolver e voltar para o nosso pensamento inicial como crianças, como não tinha como a gente brincar com merda, a gente tinha que brincar com massinha dentro da sala de aula. Nem fudendo. Cara, você... E esse tipo, ela pediu pra gente levar e, cara, primeiro período, faculdade, todo mundo cool, todo mundo legal, aí, não, vamos levar, não sei o que, todo mundo voltar a ser criança. Na aula seguinte a gente levou e foi todo mundo brincando de massinha. Hoje eu olho pra trás e falo, caraca, como era ridículo, velho. Mano, é absurdo. Isso é uma aula de... Caramba. Encerra aí vocês aí, fala aí as últimas palavras aí que eu vou ter que encerrar já. Valeu pelo encerramento aí, galera. Mano, eu achei que eles iam primeiro. Fala aí, Douglas. Vai lá, deixa o Douglas falar primeiro, que a internet dele é do Mato Grosso aí.
Beleza, então. Então, aí o que a gente começou falando? A gente começou falando sobre como foi a degradação musical no meio católico. Eu dei uma pincelada sobre que isso também não é exclusivo da igreja católica, isso também acontece na igreja protestante, só que a diferença é que, pelo que eu percebi, na protestante tem uma vontade maior de ser um entretenimento, alguma coisa mais emocional, ao invés de ser alguma coisa mais espiritual, sabe? Embora tenha gente que realmente faça o trabalho espiritual na moral, com a letra que te leva a ir a Deus e tal, com o tempo aquilo foi se perdendo cada vez mais. E como a gente também entrou no assunto sobre degradação moral, das pessoas não entrarem, tipo, criar os grupos jovens para formar jovens, sabe? Não, eu queria um grupo jovem para formar realmente bosta. Não queria grupo jovem que deveria estar criando gente para ser adulto responsável no futuro, não ter feito isso. Aí por que a gente estava falando disso? Porque parece que essa degradação ela está sendo generalizada. E, claro, tem uma frase que eu gosto muito do Homer Simpson, que é: o futuro do país são os jovens, a não ser que façamos alguma coisa. Ou seja, a gente sabe mais alguma coisa, assim, a gente tem que ajudar esse pessoal jovem, não votando no pessoal, é claro, não, é sacanagem, a formar a base dela, da família, a base com as tradições que ela tem, tradições cristãs, e para que ela seja uma pessoa com uma boa moral e, claro, que crie pessoas, os filhos, é claro, com uma tendência mais voltada ao eterno. Que é uma coisa que eu tenho reparado aqui em Portugal, é que também muitos pais, muitos filhos, eles são de pais separados, e às vezes, quando não tem algum problema assim, os pais não dão uma atenção pro filho, sabe? Não ensinam pro filho como ele deve tratar as pessoas, como conversar, como tratar os próprios pais, ter o senso de autoridade, entende? E isso deve ser trabalhado em todas as áreas. E claro, tem gente que fica falando que não vou pra igreja não, porque lá tem aquele fulano que comeu a folha do ciclano, ou então aquele padre lá não vale nada, não sei o quê. Pra gente assim, bom, como eu tava falando no último podcast, a igreja serve para te dar um fundamento moral. A igreja existe para isso, para te colocar em direção a Deus, te ajudar a você ter uma atitude adequada. E como a gente estava falando no último podcast, o que eu falei foi: se a igreja tem muito hipócrita, pode entrar, porque a igreja sempre está acolhendo os hipócritas. Pô, Jesus estava sempre com as pessoas que precisavam de cura espiritual. E claro, quem fala mal dos outros pelas costas, quem é falso, sei lá, quem realmente faz merda. Essas pessoas precisam de amor, claro. Jesus disse para amar uns aos outros. E claro, ao mesmo tempo que você ama, você tenta ensinar a outra pessoa. Não sendo ignorante e tal, sendo chato pra caramba. Não, isso aí só afasta a pessoa mais ainda. Você tem que ensinar pra pessoa aos poucos. É como eu também gosto de falar. Como você vai entrar numa floresta pra caçar, você não entra fazendo barulho. Você entra devagar, tal, ver no ambiente, pra ver onde tá o animal, pra você caçar e dar um tiro só, pra ser certeiro. Ou seja, pra você trabalhar a vida de uma pessoa, a ter uma moral voltada pra Deus, tem que ter calma. Isso leva anos. E espero que quem ouça isso e todos vocês ajudem a gente a sempre dar o melhor para os outros, para que cada vez mais nós possamos ser o melhor possível. Show. Quer falar alguma coisa aí, Wallace? Eu queria agradecer pelo convite, que da próxima vez eu possa entrar antes e não no meio do caminho, mas dizer para quem estiver ouvindo que estude bastante a doutrina da igreja, que a gente possa evangelizar e transmitir a palavra para aqueles que precisam ao nosso redor. Se você for universitário, que você, naquela simples
tirada de dúvida de alguém que não conhece a doutrina da igreja, isso já pode inflamar alguma chama da espiritualidade naquela pessoa. Então, se você puder fazer esse ato por Deus, né, para atrair mais almas para Cristo, isso seria incrível. Sem gastar você não gastaria muito da sua energia para fazer isso. Então, mantenha a caminhada firme. E é uma dica que eu dou: se você for para a faculdade, você não diga que você é católico de primeira, faça amizade primeiro. Tá. Eu vou encerrar falando o seguinte: a messe é grande, mas os operários são poucos. A gente está precisando de gente aí para trabalhar. Se você você está escutando isso aí, você não é católico por birra, é uma vergonha na sua cara. Para de escutar aquele teu amigo aí que fala que a igreja católica incendiou bruxa, que quem era canhoto era mandado para guilhotina, ou a pessoa morria porque era ruiva. Essas coisas aí, né, que o nego fala. Para de escutar esse maluco aí, que ele só tá falando merda. Passe a escutar mais. Uma coisa para você iniciar bem, como a gente falou aí, Padre Paulo Ricardo, a Resposta Católica. Você tem o professor Olavo, você possivelmente tem birra com ele. Então você não começa com ele. Você começa aí com o professor Felipe Aquino, Felipe Neri também. E assim... Eu ia aqui, antes de cortar, tem um canal no YouTube também, Santa Carona, que eles são muito, muito didáticos com essa questão, e eles fazem um ótimo trabalho de, vamos dizer assim, como uma resposta católica, mas um pouco mais trabalhada e um pouco mais jovial, vamos dizer assim. É bom dar uma conferida, que pode ter alguma coisa que te desperte um interesse lá. O pessoal do Santa Carona também tem podcast aqui no Spotify, então é só acessar. Eles têm um material legal, não é muita didática que eu particularmente curto, mas eu admito que os caras têm um material bem mais vasto, bem mais profundo até que o nosso podcast aqui, porque o nosso podcast é só uma conversa de bar. Então assim, se tu não é da igreja, começa a olhar mais com carinho aí. A gente tá precisando de gente, desde criança aí, trabalhando na igreja. É cansativo pra caraca, tu tem que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena. Tem uma rapaziada boa aí que ajuda a levar o trabalho também. E é isso aí. Para você ficar inteirado aí de mais novidade no nosso podcast, é só seguir a gente aí no Spotify, no SoundCloud. Tem o meu perfil no Twitter, que é @r_pina. Tem o perfil do Douglas. Qual é o teu perfil mesmo, Douglas? Eu não lembro. Douglas Ed Zap Zap. Meu Deus do céu. E o nosso podcast também está no aplicativo lá do pessoal do Red Pilados. Então você entra aí no Google Play, baixa aí o aplicativo do pessoal Red Pilados. O nome do aplicativo é Red Pilados só. Lá tem um conjunto de todos os podcasts do pessoal conservador, da direita, pessoal mais chapéu de alumínio que você pode ver aí na internet. Então dá uma acessada lá. E é isso aí, dá essa força, fique com Deus, e até, não sei se durante a semana a gente vai gravar outro, se for só semana que vem, mas fique com Deus aí e até a próxima. Valeu!